Fala, gurizada, beleza? Eu sou o professor Hilton, seu professor de física aqui do YouTube, e seja bem-vindo à nossa playlist A Física para o Estudante Apressado. Se você não conhece o nosso canal, a nossa playlist, se inscreva e fique por dentro de várias aulas que eu estou fazendo para vocês de todos os assuntos que caem no seu vestibular. Hoje nós iremos falar sobre a força magnética em condutores retilíneos. Na nossa última aula de magnetismo, a gente teve uma noção sobre o que era a força magnética e como ela atuava em cargas elétricas em movimento. Hoje nós vamos olhar um condutor retilíneo e jogar uma carga elétrica dentro deste condutor. E como vocês sabem da eletrodinâmica, a carga elétrica que se move em um condutor é uma corrente elétrica. Então a nossa ideia geral, nós vamos ter um campo magnético, pode ser um campo uniforme, como a gente viu na nossa última aula, e nós vamos jogar corrente elétrica por dentro de um condutor que está imerso neste campo. Bem, é mais ou menos a ideia passada. A carga elétrica a corrente elétrica são cargas elétricas em movimento. Da nossa última aula, nós vimos o seguinte, que esta força magnética que vai surgir, ela era dada pelo módulo da carga, velocidade com que ela se movia, o campo seno do ângulo θ. Nós vamos continuar trabalhando em cima desta ideia. A única alteração é que ao invés de olhar uma carga ou um conjunto de cargas em movimento, nós já vamos ver isso na forma de corrente. Bem, vocês sabem que para a gente orientar os vetores que nós tínhamos, usávamos da regra da mão esquerda. Nessa última aula eu falei tanto da mão esquerda quanto da mão direita, mas eu deixei claro para vocês a minha preferência como a mão esquerda, e aqui eu continuo. A nossa regra então, a mão que eu fiz aqui está representada para vocês, onde o polegar ele representará para nós o vetor força magnética, o indicador representará para nós o campo magnético. Agora, o nosso dedo médio, que era indicado como a velocidade, a gente tem que pensar, carga em velocidade. Então, nós vamos colocá-lo no sentido da corrente elétrica, mas note que ele não é um vetor, Até dá para mostrar para vocês, fazer uma relação entre esta corrente, o comprimento, orientar por meio de um versor, para poder deixar esse terceiro dedo como um vetor, mas pode te atrapalhar. Então vamos pensar que ele apenas orienta o caminho da corrente, ponto. Mesmo a corrente sendo uma grandeza escalar, a gente consegue esta orientação usando desta regra. Agora, note que os três vetores estão ali. A gente precisa de um ângulo. Então, nós vamos olhar o ângulo que o fio está fazendo com o campo magnético. A gente pode olhar em qualquer posição, que este ângulo é o mesmo em relação ao campo por ser uniforme e ao fio por estar distribuidamente igual ali o campo por ele. Se aplicarmos a regra, note bem, campo, corrente, força. Teríamos um vetor força aqui, vamos fazer ele em laranja. Laranja está aqui na minha mão. Este vetor força, ele estaria meio que... A laranja já pôs o ângulo, vamos fazer de roxo. Pronto, para chamar a atenção. Ele estaria meio que saindo aqui, do quadro em direção a vocês, Teria que colocar ele saindo aqui. Ele estaria algo aqui assim, mais ou menos, saindo do quadro. Beleza? Voltando aqui para o enquadramento. Então a gente teria o vetor saindo aqui, poderia até fazer aquela notaçãozinha,
assim para a força magnética saindo do quadro. Bem, mas de maneira geral, desta forma que a gente vai se orientar, apenas trocando o vetor velocidade pelo caminho que a velocidade que a carga teria se fosse andar dentro do fio. Simplesmente isso. Agora, o que é que muda matematicamente? Eu não tenho mais carga, nós temos corrente. Então precisamos lembrar que esta carga elétrica era determinada como a corrente vezes o intervalo de tempo. Definição de corrente elétrica, né? Era carga dividida por tempo. Então a gente vai fazer uma troca matemática ali, ó. Preste atenção. A nossa força magnética, então, fica sendo o nosso vetor I, nossa corrente elétrica, né? Vezes o ΔT, vezes a velocidade, vezes o campo seno de θ. Tranquilos aqui, ó? Então nós temos que no lugar da carga foi trocado por I ΔT. Agora o que vai ser isso aqui para nós, ó? Esse termo ΔV vezes, ΔT vezes V, né? Se vocês lembrarem, o que é uma velocidade vezes um tempo? Representa para nós um comprimento. Então nós teríamos aqui que avaliar o comprimento deste fio. Qual é o comprimento L que o nosso fio tem? Portanto, a equação geral ela fica assim, que a força magnética é corrente que multiplica o comprimento que multiplica o campo seno do ângulo θ. Essa então a expressão da força magnética em condutores. Talvez seu professor aí no seu ensino médio deva já ter mostrado essa expressão, simplesmente alterando, já que na multiplicação não faz diferença, né? Ele pega o B, joga aqui para frente para você gravar, equação do Bill, né? A força magnética é o Bill seno θ. Mas eu mantenho a ordem o L vezes B devido à questão de produto vetorial que eu já expliquei na aula anterior, já que o comprimento do fio é que estaria relacionado com a noção vetorial. Mas, como eu disse, vamos nos preocupar em olhar o sentido da corrente que facilita a nossa vida. De maneira geral, este é o conteúdo, é isso que nós determinamos em termos de condutores imersos em campos magnéticos. Uma das aplicações que nós temos, né? Outras aplicações que teremos dependem de mais assuntos. Temos esse aqui que é o torque magnético, que eles chamam de momento magnético também, né? Vamos lembrar aqui que a palavra torque ela é a mesma coisa que momento. Momento de força. Momento de uma força. Isso aqui vamos deixar mais bonitinho. Momento de uma força é o nosso torque. Bem, você deve lembrar das aulas de mecânica que torque, ou momento de força, sigla de torque era a letra grega tal, de momento de força, simplesmente uma letra M. São grandezas vetoriais. Este momento de força a gente calculava como mais ou menos da força vezes o braço de alavanca. Estão lembrados? Aí basta simplesmente brincar de matemática nessa atuação. Isso aqui é funcionamento de motores que dependem do magnetismo para a produção de correntes elétricas alternadas. Poderia ter passado isso mais para frente quando a gente entrasse no assunto de indução magnética, mas aqui já dá para você entender aplicando simplesmente a força no condutor, tá? Então o que vai acontecer? Nós vamos ter uma espira que ora ela vai estar paralela às linhas de campo, ó, norte e sul. Fiz a continuação, né, para o ímã. Então tem o norte e sul, um campo uniforme, e esta linha que ora está
paralela, ela vai abrindo ângulo, abrindo ângulo, abrindo ângulo, até ficar perpendicular, vai alterando o ângulo, fica paralelo de novo. Então, há uma área dentro da espira onde essas linhas de campo atravessam. Tá? Então, toda vez que isso acontece, gera uma mudança no fluxo magnético, né? Uma variação de fluxo magnético. Isso aí a gente vai aprender mais para frente. Mas, de maneira geral, esta variação e este movimento de rotação que ele tem, vamos traçar um eixo aqui no meio. Vamos ver se eu consigo pegar o meio agora. Ele estaria algo por aqui, ó. Então, fazendo ela, vamos colocar o sentido de rotação dela assim, ó. Ok? Fazendo com que ela rotacione. Nem sei se é esse. Vamos fazer análise para ver se é esse sentido mesmo. Mas, conseguem imaginar? Então, ela vai girando. E toda hora que ela gira, ela altera o fluxo. Alterando o fluxo magnético em uma espira, surge uma corrente elétrica. E esta corrente elétrica, então, ela é conhecida como corrente alternada, que é esta corrente que você tem que chega à sua casa proveniente de uma usina hidrelétrica, uma usina eólica, enfim. Aí ela entra aqui no chamado comutador, aí é toda uma aplicação mais afim. E isso aqui pode ser transformado dentro de um gerador, dentro de um transformador, enfim, em uma corrente contínua. Mas isso aqui a gente tem vastas e vastas aplicações em cima disso. Matematicamente, o que os vestibulares, geralmente os mais tops de linha, aqueles que exigem mais do aluno, ele está pedindo, é que você calcule este momento magnético. Bem, a demonstração ela é muito matemática, você precisa analisar a figura geométrica e aplicar a questão dos vetores. Então a gente teria a corrente vindo aqui, ela desce por esse eixo e passa nessa lateral de baixo da espira. Então, a corrente está passando para cá. O campo está aqui. A gente teria uma força magnética lá para dentro. Vamos ver se eu consigo fazê-la aqui para dentro. Está aqui, ó. Essa seria a força magnética. Aí essa corrente, ela vem aqui por cima, não tem alteração com o ângulo em relação ao campo, né? Quando ela vier para o lado de cá, o que a gente vai ter? O campo, a corrente e a força para cá, ó. Então a gente tem uma força magnética, deixa eu pegar aqui, vindo nesta orientação. Estão vendo que esta daqui de baixo está lá para dentro, aqui de cima está aqui para fora e ele então rotaciona. Vamos botar aqui que a rotação ficou ao contrário. Então ele está rotacionando nesse sentido. Pronto. E aqui ela passa então a girar. E o fato dela girar tem umas escovas aqui que vem atritando, tal, produzindo esta corrente, né, ajudando nessa produção para mudança. E a ideia geral é trabalhar com essas forças magnéticas. Aqui dentro é um binário, né? O dobro da força. Você tem o braço de alavanca, que seria basicamente metade deste comprimento. A gente pode chamar aqui de L. E aí você vem deduzindo a matemática e chega que o momento magnético, ele simplesmente passa a ser o produto entre a corrente elétrica que está sendo produzida, a área em que o fluxo está atravessando e o campo magnético. E tudo isso dependente do cosseno do ângulo que a gente vai tendo entre a espira e o campo em determinadas situações ali. Então, essa é a expressão geral que você vai usar no seu vestibular se ele pedir o momento magnético associada aí a um movimento de espiras dentro de campo, aos motores elétricos, aos dínamos, entre outras aplicações. De maneira geral, a aula era mais para descrever para vocês
como que a equação de carga e movimento era traduzida para corrente elétrica e condutores e uma das aplicações possíveis. Bem, você que ficou até aqui, espero que tenha gostado. Se gostou, dê seu joinha, deixe um comentário. E se você quiser alguma aula diferente, algum assunto que você não domine, deixe nos comentários que eu atendo e faço uma aula para você. Bem, peço para que você compartilhe também o nosso canal com seu amigo que tem pressa em aprender física também. Se você não está inscrito, peço mais uma vez que se inscreva e ative os sinos de notificação. Bem, aguardo vocês no nosso próximo encontro. Um forte abraço e um beijo no cérebro.